Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo, tá bom? Bom, hoje eu trago para vocês um operacional voltado para scalp. Se trata de uma regra de coloração que eu trouxe hoje, no entanto, para candlestick. Muitos aí me perguntam a respeito de estratégias voltadas aí para candle, até mesmo porque eu trago muito aí voltada mais pro box relacionado ao Renko. No entanto, eu trouxe hoje para vocês aí algo bem interessante, que se trata de uma estratégia de scalp voltada para o candlestick, tá bom? Mas antes de falar a respeito dessa estratégia, deste operacional, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, ative o sininho para que você possa receber as notificações relacionadas aos conteúdos que a gente tem trazido para o canal. E para você que já é inscrito no canal, não esqueça de deixar o teu like, a tua curtida. E ambos, se tiver alguma sugestão, alguma crítica ou dúvida, deixe para nós nos comentários, que nós teremos uma grande satisfação em estar sanando cada uma delas para que a gente possa estar evoluindo junto, tá bom? Bom, antes de mais nada, vamos lá para o que a gente precisa passar aqui para vocês relacionada ao operacional. Seria o que? Primeira coisa, vamos tirar essa estratégia daqui do box, né? Para que vocês possam estar pegando do início tudo, né? Bom, o que a gente tem aqui? Um box, ou melhor dizendo, um candle cru, do qual é padrão, né? Eu utilizo-se dele com box preto para candle negativo e cor branca para candle positivo, tá bom? Ou seja, seria mais ou menos isso daqui, botão direito no mouse, em cima do candle, propriedades do IN, que no caso se trata do índice que eu estou, né? E aí você vai aqui, ó, em aparências. Nas aparências você vai colocar aqui candle positivo para branco, candle negativo preto, linha automática, tanto positiva quanto negativa automática. Dá um aplicar, ok, pronto. O candle vai ficar dessa forma para você. Como a gente vai estar fazendo para poder estar baixando a estratégia? A gente vai precisar fazer o quê? A gente vai exatamente aqui no menu de estratégias, clicar em cima dele, vai em importar e exportar, e aqui no exportar você vai procurar pelo que, ou melhor dizendo, no importar você vai procurar o arquivo aonde você salvou. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo aí, o link para que vocês possam estar baixando. Não se trata desse daqui, mas uma observação, vamos assim dizer que, por exemplo, fosse esse daqui, que tivesse salvo. Você clicaria em cima dele, daria um abrir, você clicaria em cima dele novamente, jogaria ele para a direita, né, com a setinha, importar. Pronto. Você daria um sim, como eu já tenho essa estratégia importada no Profit, eu vou dar um não aqui. Mas como se fosse essa estratégia, lembra que é apenas um exemplo, tá bom? Vai estar no link a descrição do arquivo que vocês vão estar baixando e vão estar trazendo para o Profit, tá bom? Seria o PRT, que é Prefiro Renko Trader, Scalp em versão 1. Bom, vai lá e fecha, pronto. Depois de fechado, a estratégia já no Profit, você vai com o botão direito em cima do candle e vai lá, inserir regra de coloração. E você vai procurar a regra com o nome, que seria PRT, e aí você estaria encontrando a Scalp, tá bom? Inserir no gráfico, clicou em inserir no gráfico, dá um OK. Pronto, já estamos com a estratégia já plotada já no gráfico e nos candles, melhor dizendo estratégia não, mas sim a regra de coloração. O que a gente vai estar buscando aqui? Por uma operação relacionada ao mercado, principalmente para aqueles que são adeptos de scalp. O que seria o scalp? Scalp nada mais é que uma operação do qual você busca poucos pontos nela. Sempre que a gente fala de scalp, na grande maioria, não vou dizer 100% certeza, porque às vezes tem uns que pode estar entendendo ou tá tirando conclusões de outra forma, mas ao meu ver, scalp a gente sempre vai estar vendo o quê? O risco de retorno dele sempre vai ser negativo, ou seja, a gente está buscando por uma operação do qual a gente vai ficar menos tempo exposto aos riscos, porém o risco é maior quando o loss vem. Ou seja, a gente está buscando um alvo de um determinado percentual de ponto, porém o stop dessa operação é maior do que o alvo que a gente está buscando. Scalp nada mais é do que isso.
Eu acredito que é um conceito que não só eu, mas vários outros aí vão identificar da mesma maneira que eu também identifiquei e até mesmo entendo como scalp, tá bom? Mas cada um no seu quadrado, né? Vamos lá. Bom, o que a gente vai estar buscando aqui? A gente vai estar buscando, primeira coisa, no gráfico de 3 minutos, tá bom? Gráfico de 3 minutos, não esqueça disso daí. Gráfico de 3 minutos, 3 minutos, já é o gráfico que a gente vai estar utilizando, beleza? Gráfico de 3 minutos. Isso aí já é o primeiro parâmetro que a gente precisa ter. Feito isso, gráfico de 3 minutos, a gente vai para a estratégia. Qual é o padrão aqui que a gente utiliza para essa estratégia? Primeira coisa, a gente vai estar buscando um alvo de 90 pontos para um stop de 180 pontos. O que eu já tenho aqui feito aqui? Uma estratégia já voltada justamente para isso. Ou seja, eu já deixo aqui minha ordem oco feita. Na minha ordem oco, a gente tem a estratégia aqui Scalp. E aí, para quem não tem o padrão, mas está aí, ó, 100%, Gain 19 e Loss 38. Vezes 5 daria o 180 no caso. Então, ou seja, 90 pontos de Gain para 180 de Stop, ok? Selecionada a estratégia lá, beleza. A gente vai estar fazendo o quê? Já com o mouse em cima do computador, né, ou da tela, melhor dizendo, a gente vai ver que 90 pontos com um contrato seria R$19. Isso aí é bem matemático, né? 100 pontos seria 20, 90 pontos são R$19. Stop de 180 pontos, que equivale a R$38. Isso para um contrato, tá bom? Vamos para a estratégia em si. Como ela funciona? A gente tem que estar buscando por estes padrões aqui, ó. Vamos lá. Início do dia de ontem, né, do dia 30, né? Hoje é dia 1º/7. Pregão iniciou exatamente aqui, né? A gente vê a divisão da linha aqui, que me mostra o dia que iniciou o pregão, às 9 horas. Beleza. Primeiro box se formou aqui. Melhor dizendo, candle. Como eu sou acostumado com renko, estou com um box na cabeça. Mas vamos lá. Primeiro candle se formou aqui. Esse não me deu nenhum indício de início de operacional. Este aqui foi o segundo, também não me deu. Chegou o terceiro aqui, que já me deu o start, na verdade, para eu ficar alerta com relação à operação. Mas como que eu faço a operação aqui em si? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar e colocar, quando eu já me deparar com esse cenário aqui, com a minha ordem oco já colocada. No entanto, eu coloco ela abaixo do candle que me deu sinal, que no caso azul é para compra e vermelho para venda. Nesse caso aqui, fechou esse candle aqui. Eu já coloco na mínima desse candle uma condição de compra, com stop de 180 pontos, lembrando, com alvo de 120. Ou melhor dizendo, com um alvo de 90 pontos. Então, já deu início aqui já para mim poder estar colocando. Coloquei na mínima desse candle que me deu sinal. Lembrando que esse azul me deu sinal. Coloquei na mínima dele. Observa que o próximo candle se formou e não pegou a mínima dele. Visto isso, veio um candle preto. Esse candle preto não é sinal de entrada para mim, então eu descarto ele. Veio novamente um candle que me deu condição aqui azul. Coloco na mínima dele aqui. Viu que formou o próximo candle, porém não buscou a mínima desse anterior, onde estava a minha entrada. Sendo ele azul, eu coloco na mínima dele aqui uma condição de compra. E assim vai. Visto que formou o próximo candle lá novamente, que seria esse daqui, e ainda assim não buscou para mim a minha entrada aqui, eu pego, tiro a minha entrada daqui e espero formar um novo candle, que seria este daqui. Lembrando que eu só vou entrar nos candles azul para compra e na venda para o vermelho. Então, ou seja, veio o preto aqui, eu vou esperar formar outro candle azul para que eu possa colocar na mínima dele. E assim eu vou seguindo. Coloco na mínima desse aqui, não pegou, coloco na mínima desse daqui,
Vamos ver aqui, também não pegou. Coloco na mínima desse aqui, não pegou. Coloquei na mínima desse, também não pegou. Bom, formou um preto novamente. O que eu vou esperar agora? Formar outro azul. Coloco na mínima, não pegou. Coloco na mínima, não pegou. Coloco na mínima aqui, pronto. Acionou a minha entrada. Alvo de 90 pontos, stop de 180 pontos. Acionou a minha entrada. Veja que o candle seguinte pegou e acionou a minha entrada. Qual foi o candle seguinte? Foi exatamente este aqui, ó. Esse foi o candle que eu coloquei a mínima, né? Visto que nesses aqui não pegou. Nesse candle eu coloquei a mínima. Esse aqui veio e pegou a minha entrada. Minha entrada, então, estava exatamente naquele candle, do qual eu tinha colocado a compra na mínima dele. Alvo de 90 pontos, stop de 180 pontos. Observa que ele pagou para mim a minha operação de compra, acionando a minha saída lá de 90 pontos. Primeiro, já tenho um gain de 90 pontos. Pronto, vamos para a segunda. Segunda entrada, ele pagou exatamente aqui. Lembrando que ele pagou aqui, correto? Então agora, um box vermelho se formou aqui. Lembra que eu primeiro espero pagar uma para mim entrar na outra. Então, ou seja, ele pagou para mim nesse box aqui. Logo em seguida, formou esse vermelho aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma venda na máxima desse candle. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia na parte de compra. Só que na compra, eu colocava na mínima, para que ele viesse buscar a minha compra e atingisse o meu alvo. Na venda, eu vou colocar na máxima, para que ele venha buscar na máxima e venha atrás do meu alvo. Então, ou seja, vamos lá, ele pagou exatamente nesse candle aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Formou um candle vermelho, coloco na máxima dele. Coloquei na máxima dele lá, stop de 180, alvo de 90 pontos. Não pegou. Observe que o próximo candle que veio, ele não acionou a minha entrada lá, não buscou eu. Formou esse candle aqui. Pronto, vou colocar, por ele ser vermelho ainda, coloco na máxima dele. Pronto, tá aí. Foi lá, buscou a minha entrada e no mesmo candle ele pagou a minha saída de 90 pontos. Qual é o critério que eu utilizo para essa operação aqui, para esse operacional, para essa regra de coloração? Um stop para, 2 gains para, um gain em um stop para. Então, ou seja, você tem aqui o que? A condição de poder ter o resultado de 180 pontos no dia e parar. Você tem a condição de ter menos 180 pontos no dia, que é uma operação e parar. Como você tem também a condição no dia de começar com um gain de 90 pontos e logo em seguida você levar um stop de 180 e você ficar com menos 90 no dia. Ou seja, é um gerenciamento que eu acho bem interessante se está utilizando dele. Porém, a gente sabe que se a gente for seguir aqui o gráfico para frente, ele vai se pagar. Mas é como eu sempre digo, o mais importante num operacional não é em si a estratégia, mas sim o gerenciamento de risco para com ela. Porque se você não tiver controle nas suas operações, você, com o gerenciamento desalinhado, você acaba entregando tudo que você fez para o mercado. A gente não se resume um mês a um dia. E muitas das vezes muita gente não assume a perca e acaba entregando tudo para o mercado, aquilo que fez numa semana, num mês, em um único dia, por conta de não assumir o prejuízo. Isso aí é algo muito interessante, eu ressalto isso novamente para vocês, porque a gente vai correr para frente agora nos gráficos aqui, também eu vou correr para trás e vou mostrar para vocês outras entradas aqui, e você vai começar a imaginar e falar assim, não, eu vou entrar nessa, vou entrar naquela, vou entrar na outra, isso e aquilo, e a gente sabe que todo operacional, ele tem as suas falhas e ele também pode dar stop. Então, ou seja, não queira entrar em todas, não queira participar de todas. Pronto, olha, a gente observa que a gente fez uma entrada exatamente, olha aqui, correu esse box, não pegou, correu esse candle, não pegou, esse não pegou. A gente teve a entrada exatamente nesse daqui, que foi aonde pegou a nossa entrada. Ou seja, aqui a gente estava falando de 9,21. 9,21 pegou a minha entrada aqui no rompimento. E aí eu saí da operação exatamente aqui, 9,30. Pronto.
Beleza, me deu outra entrada aqui, ó, no rompimento desse daqui. Eu entrei na operação, era exatamente, vamos por aí, 9,39. E eu saí da operação nesse box aqui. Então, ou seja, eu saí da operação, era 9,48. Então, a gente vai observando aí que se trata de um operacional que você não vai ficar muito tempo exposto ao mercado. E a gente observa que aqui na venda, como eu disse para vocês, nesse box aqui, olha, ele acionou exatamente aqui no caso, né, como eu disse para vocês, né, no caso aqui seria a venda aqui, não acionou, nesse aqui ele acionou e pagou lá para nós lá, ó, pagou exatamente nesse mesmo box aqui, às 10h09. Ah, Johnny, então vamos lá. O que eu vou esperar agora após ter acontecido de ter pago aqui no caso? Eu vou esperar agora formar um box branco. Se eu estou falando de compra, eu tenho que esperar um box de reversão para depois ele acionar para mim uma condição de continuidade de movimento. Então, ou seja, eu saí dessa operação aqui, nesse box aqui, eu não vou colocar outra entrada aqui, eu não vou colocar outra entrada aqui, eu não vou colocar outra entrada aqui. Eu vou esperar formar um box contrário, aí formou para mim o padrão para que eu possa estar entrando. Então aí o que eu vou fazer? Vou colocar novamente a minha venda na máxima desse box aqui negativo, desse candle negativo. Não entrou na operação, ele não foi buscar meu preço, coloquei nesse. Ele não buscou o meu preço. Coloquei nesse daqui. Observa que ele foi lá e buscou o meu preço. Ele buscou o meu preço e pagou. Alvo de 90 pontos, stop de 180. Veja que aqui ele pagou novamente para nós a operação. Agora o que aconteceu aqui? Ele veio aqui, me deu a condição novamente. Embora ele tenha me pagado aqui, olha, observa que ele me pagou aqui, ele deu o box branco. Ele me pagou ainda no branco. E logo em seguida ele formou para mim um vermelho. Lembra que se eu saio de uma operação, eu tenho que esperar vir um box novamente contrário para daí eu poder estar entrando nela novamente. Se for continuidade da mesma cor, eu não entro. Então, ou seja, entrei aqui, deu o box branco, veio o box vermelho aqui para mim. Então, como é que é o operacional? Coloco na máxima dele aqui, alvo de 90 pontos, stop de 180. Observa que ele foi lá, não pegou o nosso stop, e ele veio aqui e pagou para nós novamente. Lembra que agora eu vou só entrar novamente nessa operação depois que aconteceu o inverso para mim. Agora ele veio para o azul. Azul, azul, preto, pronto, me deu a condição aqui novamente. Onde é que eu vou colocar a minha compra? Agora na mínima. Coloquei aqui na mínima. Pronto, não veio buscar. Vou para o seguinte, que é azul ainda. Pronto, veio aqui e me buscou. Olha, observa que ele me buscou exatamente aqui. Alvo de 90 pontos, stop de 180 pontos. Saí da operação, pronto. Eu saí já no box seguinte. Observa que eu já saí no box seguinte. O que eu tenho que esperar agora? Vim um box preto. E aí depois que vier um box azul para mim, coloco o quê? A minha entrada daí no caso na mínima, sendo para compra. Stop de 180 pontos, alvo de 90 pontos. E observa que ele pagou novamente. Tá aí para nós. Pronto, ele pagou no mesmo candle. Não sei dizer se ele pagou no mesmo candle, porque a gente está falando de um candle de 3 minutos. Eu estou com o gráfico parado agora, então não tem como eu dizer para você que ele pagou no mesmo candle. Mas vamos dizer que ele pagou no segundo candle, que seria esse azul aqui. Então, o que eu teria que esperar agora? Vir um box preto, para daí eu colocar na mínima do próximo que me deu sinal, que seria exatamente aqui azul. Não pegou, veio aqui, não pegou. Coloquei na mínima desse daqui. Olha aí, ó. Coloquei na mínima desse daqui. Ele veio, me pegou, saí da operação. Às vezes pode ter acontecido ali, ó, dele ter... não, nesse caso não. Exatamente não. Mas vamos lá. Ele pegou a gente ali na entrada de compra, pagou lá, né? Você viu que ele chegou a pagar na risca mesmo ali, não acionou o nosso stop. Depois que ele pegou o nosso alvo, deu box vermelho. Deu box vermelho, coloco na máxima do box vermelho. Pronto. Vamos lá agora. Não acionou aqui para nós a entrada. Veio um box branco, não faço nada. Eu espero vir um box sinal para mim, que é o vermelho agora. Então tá aqui, minha entrada. Não veio buscar. Deu o box vermelho seguinte, não veio me buscar. Deu o box vermelho seguinte, tá aqui. O próximo box que veio não veio me buscar. Então me deu o box agora aqui vermelho. E observa aí, ó, que agora ele veio, me buscou. Ele veio, me buscou e me estopou lá em cima. Como eu disse para vocês, é um gerenciamento de risco, cada um tem o teu. Eu coloco
que é importante a gente seguir isso daí, né? Eu já coloquei para vocês ali, né? Duas operações aí, de gain para, uma que iniciou no dia já deu loss para, uma que deu gain, outra que deu loss para, e assim vai. Mas a gente observa que daqui para trás a gente está falando de quantas operações que deu gain. Vamos lá, olha aqui. Vou estar colocando para vocês aqui, que foi o quê? Um loss que a gente teve nesse ponto aqui, né? Então vamos lá, vou marcar exatamente esse ponto onde a gente teve o loss, que foi nessa entrada aqui, ó. Nessa entrada aqui a gente teve um loss, exatamente nessa entrada aqui a gente teve um loss. Vamos ver quantos gain a gente teve aqui daí no caso. A gente teve uma entrada, vamos correr bem rápido aqui. Aqui não pegou, né? No caso de compra, lembra que é sempre na mínima do azul. Não pegou, não pegou. Aqui não pegou, aqui também não, não pegou aqui. Aqui ele pegou e pagou para nós no branco então. Então, pagou aqui no branco para nós. Então, a gente tem uma entrada que pagou para nós exatamente nesse ponto aqui. Pagou uma aqui, né? Então, vamos por lá. A entrada foi aqui e ele pagou aqui. Então, depois que ele pagou essa aqui para nós, a gente teve o box vermelho daí no caso. Aí agora já é venda. Então, coloquei aqui, não pegou, coloquei nesse aqui, ele pegou a gente e pagou no mesmo box. Então, a gente entrou aqui e ele pagou nesse box aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, mais uma operação, que foi exatamente nessa máxima aqui, e ele pagou para nós nesse box aqui mesmo, nesse candle mesmo. Vamos para a próxima. Depois só dele formar um branco, né, que a gente entra novamente. Aqui não, aqui ele pegou a gente. Pegou nós aqui e pagou no mesmo candle. Então, a gente tem mais uma que a gente pode considerar aqui, que foi nessa máxima aqui, e ele pagou exatamente para nós aqui. Então, beleza. Temos aqui. Tenho que esperar o que novamente? Se formar, depois de um branco, um vermelho. Se formou o vermelho, então eu posso entrar novamente. Então, coloco a minha entrada na máxima dele aqui. Ele não pegou a nossa saída lá de stop e ele pagou para nós exatamente no preto ali. Então, a gente entrou exatamente aqui. Foi nesse aqui que a gente entrou e ele pagou a gente exatamente aqui no preto. Então, beleza. Vamos para o próximo. Depois do preto veio o azul. Então, o que eu faço depois? Coloco na mínima, que agora é compra. Coloco na mínima, coloquei na mínima, ele me pegou aqui e me tirou no mesmo, ou melhor dizendo, no segundo candle. Então, a gente tem mais uma entrada que foi exatamente aqui, né, nessa mínima aqui que a gente vê, e a gente saiu nesse aqui. Formou o preto, depois veio o azul, coloca onde a minha compra, na mínima dele. Agora eu posso pôr aqui a minha mínima, ele pegou no candle seguinte e me tirou no outro, que daí no caso seria o azul. Então, a gente tem mais uma entrada que foi exatamente aqui, e ele me tirou exatamente aqui. Beleza, então agora o que eu vou esperar? Já saí no azul, azul não coloco nada, formou preto, pronto, posso colocar no azul agora, que veio novamente. Coloquei, não pegou, coloquei, não pegou, coloquei aqui nesse azul, que foi na mínima dele, cadê aqui a mínima? Isso, coloquei na mínima, e ele me pagou lá no branco, beliscou nós lá para a saída no branco. Então vamos lá, ó, na mínima, beliscou, passou meio ponto da nossa saída. Passou meio ponto da nossa saída, exatamente, 350 era a saída. Vamos ver qual que foi a máxima aqui, ó, 355, isso mesmo. Então, ele pegou nós aqui, vamos lá. Pegou nós exatamente aqui, né, que foi aqui, e ele tirou nós aqui. Pronto. Depois dessa entrada aqui, veio o vermelho. Veio o vermelho, depois do branco, ó, lembra que aqui ficou vermelho, eu teria um sinal de venda aqui. Como eu estava numa operação, então eu não fazia nada. Ficava quieto, aguardando, sair de uma para daí eu poder estar entrando em outra. Então, beleza, me pagou aqui. Depois de um branco veio o vermelho. Se fosse um vermelho aqui, eu não faria nada, eu esperaria vir um branco. E aí, como formou o branco aqui, depois veio o vermelho, me dá uma condição de entrada. Então, onde é que eu coloco agora? Eu coloco na máxima.
aqui não pegou, veio o branco, não faço nada, veio o vermelho, vermelho é sinal, entro aqui, não me pegou, coloquei nessa, não me pegou, coloquei nessa daqui também na máxima dele, não me pegou, coloquei na máxima dele aqui, foi onde me pegou e me deu stop ali em cima. Mas vamos ver aqui quantas entradas deu aqui. Olha, a gente teve uma aqui, que pagou, que foi a soma dessas aqui, tivemos uma aqui, 2, tivemos uma aqui, 3, tivemos a entrada daqui, que pagou aqui, 4, tivemos a entrada aqui, que pagou aqui, 5, tivemos a entrada aqui, que pagou aqui, 6, tivemos a entrada aqui, que pagou aqui, 7. E tivemos esse stop aqui, que foi o único stop no caso desse dia. Vamos só colocar aqui o stop para ficar aqui registrado, que seria o 8. A gente está falando o que aqui? A gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações. 7 operações vencedoras para uma operação perdedora. Ah, mas espera aí, isso aí me chama bastante atenção, hein? Novamente eu entro naquela continha besta. Melhor um gerenciamento de risco controlado do que a ganância e acabar entregando tudo que tem pelo mercado por conta de querer sempre ganhar, ganhar e ganhar. Mas vamos lá, a gente está falando de 8 operações. 8 operações vezes 90 pontos. A gente está falando de 720 pontos aqui. Ou seja, a gente teve aqui 720 pontos. Vamos lá, vamos deixar aqui escrito. Até mesmo foram 7 operações de 90 pontos, né? De 90 pontos. E a gente teve uma operação que foi de stop de 180 pontos stop. Exatamente isso. A gente está falando de 720 pontos que a gente teve de ganho, no caso, 720 pontos, e a gente teve um stop de 180 pontos, 720 menos 180, 540 pontos foi o resultado desse operacional aí, para esse dia aí, exatamente até as 11h54, vamos dizer assim, que esse operacional, ele deu-se o stop dele, como foi uma venda, ele deu o stop dele exatamente nesse box aqui, ó, nesse candle aqui, às 11h57. Até às 11h57 teria dado 540 pontos. Interessante, né? Interessante. Mas como eu disse para vocês, cara, todo controle, cara, pessoal, pelo amor de Deus, não faça loucura não. Chama atenção, brilhe os olhos, tudo isso, mas não faça loucura não. Porque a gente traz o conteúdo para vocês aí, eu estudo, procuro trazer ao máximo o conteúdo para vocês aí, para que vocês possam estar tendo bons resultados, bons ganhos aí no decorrer dos dias e dos meses aí. Então não faça loucura não. Opere com moderação, cara. Não operar muito não faz bem. Isso aqui atrapalha até a tua cabeça, teu psicológico, a tua mentalidade. Então, tenha um pouco de cautela aí nos seus operacionais, nas suas operações aí no dia a dia, para que vocês não façam loucura e entreguem tudo que vocês construíram no mercado financeiro, tá bom? A gente pegou um dia aleatório aqui, eu peguei aqui qualquer vamos dar uma corrida aqui, vou pegar um dia qualquer aqui, correr para trás, vamos ver onde vai parar aqui. Bom, parou aqui no dia 26, então vamos lá, dia 26, o que foi aqui no dia 26? Porque é algo que eu quero trazer para vocês, eu quero mostrar para vocês que ele é um operacional que ele é bem assertivo, mas todo cuidado é pouco. Então, vamos lá, não abuse não. Como é que foi aqui nesse dia aqui, no dia 26? Vou só iniciar aqui, vamos fazer aqui só até as 10 ali, só para poder ver ali se no primeiro e no segundo já pagou. Vamos lá, deu o primeiro vermelho aqui, lembrando que no vermelho que a gente vai fazer, vai buscar o que? Por venda na máxima. Coloquei uma ordem de venda aqui na máxima aqui. No próximo box ele já pegou a minha entrada e já me tirou já no terceiro box ali, ó. Primeiro, segundo, terceiro. No terceiro box ele pegou, melhor dizendo, no quarto box ele pegou a minha entrada de venda e ele me tirou já no quinto box ali. Pronto, espero que agora, espero acontecer novamente um branco. Veio um branco,
e veio o vermelho. O que que acontece agora? Coloco na máxima do vermelho. Coloquei na máxima do vermelho aqui, vamos ver como é que foi. Foi exatamente nesse candle aqui, ó. Coloquei na máxima dele, olha lá, que ele pegou minha entrada. Pegou minha entrada, no outro candle ele já me tirou com 90 pontos, ou seja, 180 pontos. Finalizo o dia, fecho a minha plataforma exatamente aqui, ó. Vamos por aqui, que ó, aqui eu fecharia minha plataforma. Vamos por aí, coloquei a venda aqui. Nesse aqui ele pagou, pronto. 9h30 da manhã, fechei minha plataforma, já não tenho mais nada que fazer aqui. Que não vou ficar olhando para isso aqui, porque se eu ficar olhando para isso aqui, eu vou querer ficar entrando em toda a operação que der. Sair aqui, pronto, olha, ficou branco, pronto, deu azul aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar na mínima aqui, aí você vai ficar toda hora aqui, ó, querendo operar, ó. Deu na mínima lá, ele veio bem na mínima, ó. Veio na mínima, stop de 180, alvo de 90, foi lá e pagou, ó. Mas vamos pôr que ele não pegou nessa daqui, veio tal, bom, vermelho, olha aqui, ó, nessa daqui mesmo, pronto, ó. Já tomaria um stopão aqui já, ó. Pra você ter ideia como é que é as coisas, por isso que eu falo. É necessário que haja um gerenciamento de risco para tudo isso e uma disciplina, principalmente disciplina. Disciplina é muito importante, gerenciamento de risco muito mais. Então tem que ser disciplinado para não querer ficar dando loucura, porque senão, olha aqui, ó, você fez a primeira, fez a segunda, pronto, já deu 180 pontos. Aí você fez essa daqui, ó, essa aqui já deu um stop para você lá e você já entregou 180 pontos que você fez para trás, considerando que essa daqui não tivesse pego, né? Mas vamos por lá, ó, que a mínima dessa daqui era de 120 a 885. Vamos ver quanto é que foi a mínima desse daqui. Se foi no 85, pegou a entrada. 85, a mínima desse aqui foi 85. Ó. Provavelmente pegou a entrada então, a não ser que a ordem pulou. Mas é para ter pego a entrada. Se pegou a entrada, ainda pagou ainda. Se pegou a entrada aqui, ainda pagou. Pagou exatamente no candle, primeiro candle azul que fechou lá na frente. Se pagou a entrada, então automaticamente você já não entraria nessa daqui. E daí você ia ter que ficar aguardando agora, como era uma de compra, você ia ter que ficar aguardando agora vir uma próxima operação, que daí no caso seria somente essas aqui, ó. Mas se porventura não te pegou aqui, você entrou aqui, você já levou um estopão aqui e já entregou o que você fez para o mercado. Então, muita cautela, pessoal. Não faça loucura não, porque é um operacional bem bacana para ser utilizado, mas tem que ser utilizado com moderação, porque se porventura você não usar com moderação, você vai acabar entregando para o mercado tudo aquilo que você conquistou aí no decorrer da semana e do mês em um único dia, tá bom? Bom, pessoal, seria mais ou menos isso daí que eu queria trazer para vocês, tá? Eu tenho uma outra versão, a versão 2 também, que eu acho bem interessante, mas uma versão que outra hora eu trago para vocês aí com mais tempo, tá bom? Vou só falar um pouquinho dela aqui, e aí como ela funciona. Como que seria essa versão 2 aqui? Essa versão 2 a gente trabalha com risco-retorno de 1 para 1. Ou seja, eu busco um alvo, se eu busco um alvo de 100 pontos, o meu stop vai ser de 100 pontos. Ou melhor dizendo, se o meu stop é de 100 pontos, o meu alvo vai ser de 100 pontos. Eu tenho aqui o risco-retorno, né, do qual eu utilizo para a operação. Né? A gente tem aqui, ó, primeiro box a gente desconsidera, se ele já iniciar desse formato aqui, né, ou seja, me dando sinal já de operação, eu desconsidero ele. Eu vou entrar quando formar o segundo para mim, que no caso aqui seria após o branco. A gente colocaria a venda no rompimento dele, ou seja, eu já coloco aqui ó, que o meu risco seria de colocar o meu stop na máxima do box sinal, né? No caso, vendendo, ou seja, meu stop estaria aqui com 230 pontos de stop para um alvo de 230 pontos, 1 para 1. Então, ou seja, nessa operação eu entraria no rompimento dele. Observe que aqui ele pegou a minha entrada, buscou o meu alvo lá, né? Ah, vamos lá, a próxima entrada seria onde? Observa que ele é mais filtrado do que o anterior. A minha próxima entrada seria o quê? Aqui, ó. A gente observa que o mercado ele fez o quê? Ele rompeu a mínima do box sinal. Então, ou seja, seria isso daqui, ó. Eu teria um stop de 305 pontos e o meu alvo de 305 pontos, que seria exatamente aqui. Ou seja, acionaria a minha saída aqui e eu já não estaria mais exposto nessa operação, né? Vamos ver se a gente acha uma de compra aqui. Aqui uma de compra, vamos lá. Vamos ver como é que foi essa de compra aqui. Ó. Eu teria uma entrada aqui, né? No rompimento na máxima do meu box sinal. Meu stop seria de 80 pontos e o meu alvo de 80 pontos. Ele acionou aqui a minha saída de 80 pontos, né? Essa verde aqui é quando eu estou buscando um risco-retorno de 2 para 1, ou seja, eu saí com a parcial aqui no vermelho, né? Que é a primeira saída, né? Para bater com a minha aqui. E se eu quiser alongar,
eu trago o meu stop de pontos para o meu ponto de entrada, ou seja, se eu estou com 3 contratos, soltei 2 aqui, fiquei com um contrato ainda, trago esse um contrato para o meu ponto de entrada e deixo a saída para 2 para 1. Aí seria um parâmetro que eu utilizaria também, no caso, para esse perfil de operação. Observa que ele dá menos entrada, né? Ele é mais filtrado, né? A gente pode assim dizer, né? Aqui foi outra operação, olha que deu box sinal aqui, risco retorno aqui. O que eu faço aqui no caso? Deixa eu só puxar aqui de novo. Aqui, ó. Coloco no rompimento da mínima, ou seja, o meu stop seria de 60 para um alvo de 60. E o segundo alvo seria 120 pontos. Então, acionou meu primeiro alvo aqui, já saiu da operação. Se eu tenho um parcial, sairia com a quantidade aqui e o restante aqui. E o stop lá protegido, tá bom? Bom, seria mais ou menos isso daí, pessoal. Essa aqui é a versão 2. Se vocês tiverem interesse aí nessa versão 2 aí, quem sabe a gente até disponibiliza para vocês. Bom, se porventura eu tiver aí 100 comentários aí dizendo aí, ó, somente isso, olha, disponibiliza a versão 2. Só coloca isso aí, versão 2 ou disponibiliza a versão 2. Se eu tiver 100 comentários aí, a gente disponibiliza essa versão aqui, que é bem interessante também, com risco retorno 1 para 1, tá bom? Bom, seria mais ou menos isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida. E qualquer dúvida, estou à disposição. Me chame aí no Telegram, no Instagram. Me chame aí nos comentários, que a gente está aí para poder se ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Não esqueça de deixar o like, hein? Grande abraço, tchau!